Olá, eu sou a Aline Kimura, psicóloga criadora e responsável pela Psicorreab. Eu ajudo pessoas a conviver com suas deficiências físicas e dores crônicas. O Aline Responde de hoje é uma pergunta que chegou pelo Instagram, pela caixa de perguntas, e a pergunta é: minha família não me deixa sair de casa, o que fazer? Antes de começar, eu quero destacar que eu abordarei neste vídeo os conflitos familiares. Eu não falarei sobre questões de violência contra a pessoa com deficiência, cárcere privado ou coisas desse tipo. Para esse tipo de assunto, eu pretendo convidar um profissional especializado na área para uma live, ok? Eu estou gravando esse vídeo no meio de fevereiro de 2021, isso significa que a pandemia ainda não terminou, então as questões de máscara, higiene, distanciamento social continuam valendo. Temos que considerar que as pessoas com deficiência elas estão mais expostas ao vírus. No ano passado, em março, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, emitiu um documento chamado Considerações sobre Pessoas com Deficiência durante o surto de Covid-19. Nesse documento, ele faz a relação entre pessoas com deficiência e o Covid. E uma das coisas que eles apontam são os motivos pelos quais as pessoas estão mais expostas. E eu quero destacar alguns. Uso de objetos de apoio, então órteses, próteses, bengalas, muletas, cadeira de rodas, podem ser objetos em que o vírus pode, superfícies em que o vírus pode estar presente. Dificuldade de higiene, principalmente higiene das mãos por falta de acessibilidade. Dificuldade no distanciamento social. Isso porque algumas pessoas são dependentes, então precisam sempre ter alguém do lado, ou às vezes são pessoas institucionalizadas ou que precisam permanentemente de terapias. Então a questão do distanciamento fica muito mais complicada. Então, como ainda estamos na pandemia, se puder, fique em casa e tente tomar os devidos cuidados. Mas vamos considerar um cenário hipotético sem pandemia. O que acontece quando nós ouvimos essa pergunta é que conseguimos identificar em um conflito. De um lado, aí a pessoa com deficiência querendo sair de casa e do outro a família não querendo deixar essa pessoa sair de casa. E cada um tem aí justificativas diferentes do porquê sair ou não sair de casa. E essa justificativa acaba sendo rígida, de modo que um não ouve a justificativa do outro e por isso acaba criando conflito. Então, nesse vídeo eu vou trazer o que eu mais ouço de ambas as partes e tentar trazer sugestões de como solucionar esse conflito. Então, se você é pessoa com deficiência ou familiar de pessoa com deficiência, e você tem outras justificativas para isso, ou se vocês já resolveram esse conflito em casa, comenta aí o vídeo. Como eu falei, existe aí uma rigidez, né, entre as justificativas das partes e que cria aí o conflito. Então, a primeira coisa para a gente pensar na resolução do conflito é uma flexibilidade. Essa flexibilidade a gente pode conseguir pelo diálogo. Quando eu falo diálogo, uma das coisas mais importantes é a escuta, né? A escuta do que o outro tem a dizer. Então, antes de já começar justificando o seu porquê, ouvir o porquê do outro, né? Tentar compreender esse porquê do outro. Então, para a pessoa com deficiência, tentar entender por que para esse familiar ele fica tão angustiado, tão preocupado quando você sai de casa. E para esse familiar, tentar compreender por que é importante essa pessoa com deficiência sair de casa e o que ele sente que está perdendo, ficando restrito, né? Então, com essa escuta, que vocês vão poder tanto reelaborar esses limites, essas justificativas rígidas, rever os próprios motivos, né? E juntos redefinirem um novo limite aí para a relação de vocês. Eu vou começar com as justificativas da família. Geralmente a família não quer que a pessoa com deficiência saia de casa por questões relacionadas à segurança e à integridade física da pessoa com deficiência. Então ela vê a casa como uma proteção. O primeiro ponto que a família traz são as questões relacionadas à independência e autonomia. E aí, novamente, eu quero explicar o que é independência e o que é autonomia. Independência é eu realizar uma atividade sem ajuda. E autonomia é eu poder tomar decisões e escolher.
Então eu posso ter uma deficiência física, uma limitação motora, depender de alguém para realizar uma atividade, mas ser capaz de escolher e tomar decisões. Então, não necessariamente a autonomia tem a ver com a deficiência física, só que dentro de uma família, muitas vezes isso se mistura até por questões de autoridade, das relações familiares, dos afetos. Sobre dependência, a família traz pontos como transporte, alimentação, higiene, como é que essa pessoa com deficiência vai realizar essas atividades sem ajuda. Isso considerando uma pessoa que é dependente. Então, para a pessoa com deficiência, eu quero trazer algumas questões. Se você é dependente e se você não vai levar aí o seu familiar com você, quem é que vai poder te ajudar? Né? Você já tem uma pessoa, vai ser de repente uma pessoa que é um amigo, um conhecido, ou vai ser um profissional. Você já conhece essa pessoa já sabe fazer, já te ajudou em algumas situações, você realmente pode contar com essa pessoa. Outra questão, eu já vi pessoa com deficiência conseguir fazer alguma atividade, mas em casa, como tem ali o familiar, acaba delegando a atividade para o familiar fazer, mas que na verdade essa pessoa consegue realizar sozinha a atividade. Então assim, se você realmente consegue realizar, faça. Porque qual que é a leitura? Você percebe que esse familiar acaba tendo uma leitura errada sobre o seu nível de dependência? Ele começa a achar que você é muito mais dependente do que é. Então, se você é independente, faça e demonstre para que esse familiar possa ficar mais confiante. Para o familiar, sempre se atualize sobre as limitações e a dependência aí da pessoa com deficiência da sua casa. Sempre pergunte em qual atividade é necessário que você participe e quanto. E se essa pessoa consegue fazer algumas atividades, mas você continua fazendo por ela, por favor, exija que ela faça. Uma outra questão que aparece muito e que faz muitos familiares virem fazer terapia comigo é que esse familiar ele se sente útil e se sente amado ajudando essa pessoa com deficiência. E geralmente quando essa pessoa começa a ficar mais independente, esse familiar ele se sente inútil, se sente sem importância e se sente também não amado. E aí no trabalho de terapia nós precisamos rever aí a qualidade desse vínculo que está pautada na funcionalidade, na utilidade e não no afeto. Sobre autonomia, as famílias têm receio que a pessoa com deficiência não consiga se virar na rua, não saiba lidar com imprevistos. Então, pessoa com deficiência, se você vai sair de casa, planeje a sua saída com relação ao transporte, como você vai lidar com as suas dependências, se nesse local que você vai tem acessibilidade. Geralmente tudo isso fica a cargo do familiar, né? E quando a gente fala de autonomia, planejar e se responsabilizar por isso é ser autônomo. Para a família, para você se sentir mais segura, vocês podem criar uns combinados. Os combinados de horários, de avisar quando chega, quando sai. São combinados, não são imposições. E para a pessoa com deficiência é importante que vocês cumpram esses combinados para que a sua família se sinta mais segura. E para a família manter o espaço aberto caso a pessoa com deficiência precise de ajuda. Outro ponto que a família traz é o preconceito e a falta de acessibilidade que tem lá no mundo lá fora. Preconceito é crime, né? E o preconceito com a pessoa com deficiência se chama capacitismo, que é subestimar, depreciar, julgar, discriminar pela deficiência e também é superestimar. Então, por exemplo, quando a gente fala, a pessoa é um herói, um exemplo de superação. Isso também é preconceito. Sobre a falta de acessibilidade, nós pensamos nas barreiras que impedem a participação da pessoa com deficiência. Nós temos 6 tipos de barreiras. Barreiras urbanísticas, presentes nas construções e nas vias, então, por exemplo, calçada em desnível ou sem o piso tátil. Barreiras arquitetônicas que impedem a pessoa se deslocar e ocupar algum espaço físico num edifício. Então, por exemplo, não ter banheiros adaptados ou não ter portas com tamanho adequado para passar cadeira de rodas.
Barreira nos transportes, então não terem assentos especiais, elevadores ou rampas. Barreira comunicacional e de informação, que impedem a expressão e a recepção de informação. Então, por exemplo, não ter a possibilidade de comunicação tátil, né, o braille para uma pessoa com deficiência visual ou audiodescrição. Barreira atitudinal, que são o comportamento e as atitudes das pessoas, o preconceito, por exemplo. Barreira tecnológica, que impede o acesso a objetos, equipamentos e tecnologia. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue abrir uma torneira. Vocês percebem que o preconceito e a falta de acessibilidade, eles podem estar presentes não só fora de casa, mas também dentro de casa, e que isso causa uma limitação maior para a pessoa com deficiência? Então, antes de tudo, é importante a gente olhar para dentro de casa, ver se isso existe dentro de casa e tentar eliminar. É importante que vocês conheçam a legislação, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para que vocês possam ir atrás dos direitos quando necessário. Eu vou deixar o link da lei, né, do PDF da lei aqui embaixo, e também vocês podem acessar no meu site, no setor de downloads. Nós ainda estamos na construção de um mundo mais inclusivo e é importante que isso seja feito tanto dentro quanto fora de casa. E isso é um papel de todos, não só da pessoa com deficiência. O último ponto que a família traz como justificativa para não deixar a pessoa com deficiência sair de casa é a violência. A violência é quando temos o limite pessoal rompido e algo é feito sem o consentimento. Existem dados de que a pessoa com deficiência tem 1,5 mais chance de sofrer abuso sexual e de 4 a 10 vezes maior probabilidade de sofrer maus tratos na infância. E isso acontece porque as pessoas com deficiência têm mais dificuldades de acessar serviços, de conseguir intervenção policial, judicial e cuidados preventivos. Nós temos que pensar que não existe só a violência física, sexual, mas também existe a violência psicológica, a violência institucional, quando os nossos direitos não são assegurados. Existem vários outros tipos de violência e eu pretendo chamar aquele profissional para fazer uma live para falar sobre isso. Diante da violência, a família tende a ser super protetora. Na proteção, eu tenho o cuidado, eu tenho o olhar para o outro e agir de acordo com a necessidade desse outro. Na superproteção é além. Eu faço de forma exagerada, muitas vezes sem que o outro necessite. Eu não consigo ver as necessidades do outro. Eu olho só para a minha necessidade, que no caso é a de medo e de ansiedade. E isso não é saudável. Então, para a família superprotetora, eu tenho algumas sugestões. 1. Atualizar a noção de limite e de autonomia da pessoa com deficiência. A ideia é que você vá se afastando conforme ele consiga fazer as coisas sozinho. 2. Se você sente que a pessoa com deficiência não consegue fazer alguma coisa, ensine. Seja essa pessoa que promove a independência e a autonomia. 3. Uma pessoa que cresce numa família superprotetora, ela deixa de ser ativa. Muitas vezes ela não é independente nem autônoma porque ela sabe que alguém sempre fará por ela. E ela acaba tendo uma visão muito errada e distorcida da realidade porque acaba sendo uma redoma, um mundo quase que real, um mundo quase que perfeito, porque ele está super protegido. Se eu tenho um olhar errado, né, ou uma percepção não tão integral da realidade, eu não consigo me colocar de uma maneira adequada, considerando que a família não vá ficar a vida inteira presente do lado dessa pessoa com deficiência, então é muito importante que ela saiba se virar sozinha, não? A superproteção, ela pode ser sim um tipo de violência. E é importante a gente encontrar algum modo aí de flexibilizar esse tipo de relação entre a família e a pessoa com deficiência. Sobre esse ponto da violência, para a pessoa com deficiência, eu sugiro que vocês sempre sejam cuidadosos, que vocês façam combinados e cumpram, né? Porque existe sim a violência no mundo, mas existem coisas que realmente podem ser evitáveis. De repente, vocês podem construir junto com a família algo mais progressivo, começar
a sair num lugar mais conhecido, com alguém conhecido, por um tempo determinado, e ir ampliando até que você possa ficar por um período longo, por exemplo, uma viagem com pessoas diversas, sem ter que ficar tendo esse contato tão intenso. Fazer essa coisa de um modo mais progressivo pode ser que crie essa confiança na família. Então, conforme vocês vão saindo aos poucos, elas vão percebendo os efeitos e vão se sentindo mais confiantes e mais seguras. E usar da legislação, caso você se sinta violentado, e ir atrás dos seus direitos. Eu trouxe vários motivos que a família justifica para não deixar a pessoa com deficiência sair de casa, porque a família considera que o mundo é onde estão os aspectos negativos e a casa seria uma proteção. Já para a pessoa com deficiência, o mundo é o lugar das oportunidades, né? É o lugar onde estão ali as experimentações. No mundo realmente, no mundo lá fora, realmente tem tudo isso, sim, mas como esse vídeo é pensando aí na flexibilidade de achar uma resolução para esse conflito, nós temos que pensar que tipo de flexibilização daria para fazer. E uma delas é essa que na pandemia nós usamos bastante, que é o mundo aí da internet, o mundo digital. Então, como utilizar a internet, seja para meios sociais, culturais, cursos, enfim, de ampliar o meu mundo com o uso digital, né, o uso da internet. Muita gente diz que esse mundo digital, o mundo da internet, ele é negativo e que ele é pior do que o mundo presencial, né, o mundo fora de casa, em que você de fato pode ir lá fazer as coisas. A ideia não é pensar em melhor ou pior, a ideia é de pensar que existe mais uma opção, é mais um modo de fazer, que tem uma qualidade diferente, mas é mais um modo, então é preciso considerar, não só por causa da pandemia, mas manter isso como mais uma possibilidade. Então, se eu tenho a possibilidade de sair, mas também tenho a opção de fazer dentro de casa. E para a família, eu queria perguntar se vocês costumam fazer atividades fora de casa, se vocês têm contatos sociais, aproveitam atividades culturais, de lazer, enfim, se vocês praticam essas coisas fora de casa. Se sim, se vocês gostam dessa sensação, então vocês podem compreender o que é a pessoa com deficiência não se beneficiar disso. Se vocês não fazem essas coisas fora de casa, talvez fosse a questão de experimentar, né? Porque às vezes nós temos um julgamento de que as coisas fora de casa são ruins, são negativas, mas será? Seria interessante a gente se questionar e colocar isso à prova. E o último ponto que a pessoa com deficiência coloca como justificativa para sair de casa é a privacidade. De poder fazer algumas coisas sem a família, né? Então, por exemplo, poder usufruir dos relacionamentos amorosos, das relações sexuais e também poder usufruir de momentos sozinho, porque muitas vezes a pessoa com deficiência não consegue ficar sozinha. Eu não quero me aprofundar aí no assunto da privacidade, porque o meu último Aline Responde foi sobre privacidade, então eu recomendo que você assista aquele vídeo que eu destrincho melhor esse tema. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas basicamente a privacidade é uma regra do relacionamento em que eu coloco aí o limite que determina até onde eu quero que o outro participe da minha vida. Deveria existir um espaço e um tempo de privacidade, tanto para a pessoa com deficiência quanto para a família, dentro e fora de casa. É saudável. Então eu sugiro que tanto pessoa com deficiência quanto família que vocês revejam como está a questão de privacidade de vocês e redefinam esse limite. Eu espero ter ajudado vocês com o vídeo. Comentem e me contem como vocês lidam com essa questão de sair ou não de casa. Se vocês tiverem outras perguntas, me enviem. E se vocês acharem que a questão de vocês é muito mais complexa e que vocês precisam de ajuda, eu atendo tanto pessoas com deficiência quanto familiares, é só me procurar. Até o próximo vídeo.